Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando cada um vai assistir esse filme. Me chamo Graciele Risenberg, sou terapeuta holística, trabalho com círculo de mulheres, sou focalizadora de danças circulares sagradas e trabalho com a energia das plantas, no equilíbrio de todos os nossos centros energéticos, nossos corpos, né? No equilíbrio físico, mental, emocional, espiritual. E hoje eu venho aqui como que uma continuação daquele vídeo, né, sobre amor próprio. Eu vou deixar o link aqui embaixo em algum lugar para vocês também assistirem, quem ainda não assistiu, onde eu faço aquela reflexão sobre se não eu por mim, quem por mim? Se não agora, quando? E se eu for só por mim, quem sou eu, né? Onde eu coloco, né, que quando a gente chega naquele momento da vida, da noite escura da alma, que eu comentei, né, coisas que não se explicam, de tudo do momento que a gente passa, de como, de como é importante a gente ter um autocuidado e já vir fazendo esse trabalho de se cuidar, de se amar, de se observar, né? E hoje eu vou falar um pouquinho do que aconteceu para eu chegar naquele vídeo. Aquele vídeo foi um dos mais vistos no meu canal e eu fiquei me perguntando por quê. E eu cheguei à conclusão que eu acho que era a minha energia naquele momento, era algo de alma assim, como que fosse assim, basta, né? Cuide de você, porque eu estava passando por um processo interno muito grande, estou passando por muitas transformações. Hoje não posso falar muito ainda, mas no futuro eu vou estar abrindo porque vai ajudar muitas pessoas. Então, assim, ó, hoje eu vou, primeiramente, curte, compartilha, se inscreve no canal, tá? Porque quanto mais a gente compartilha, curte, né? O YouTube ou o Instagram ou o Facebook, de onde vocês vão estar assistindo, ele entrega o conteúdo. Do contrário, ele não, muitas vezes não entrega, muitas vezes não chega até vocês pela falta de participação, né, do público, tá? Por isso que é tão importante, por isso que as pessoas ficam pedindo o tempo todo sobre isso. Então hoje eu vou falar basicamente, principalmente sobre a minha experiência com o Covid, né? Covid, com o vírus esse tal, né? Que todo mundo fala por aí. Mas mais, não como doença, como o corpo físico, mais um processo interno de transformação. Eu sou muito grata, tá? Foi, acho que ali na Páscoa, foi na Páscoa. E foi tão profundo, tão profundo, tão profundo, que eu literalmente fui para a noite escura da minha alma. Emocional mesmo, assim, espiritual. Sabe quando vem tudo de uma vez só, né? Tudo de uma vez só. Então, por isso que eu digo assim, do autocuidado que a gente precisa ter conosco ao longo do tempo, e não que eu já não tenha vindo, eu já não venho fazendo. São uns 8, 9 anos de caminhada, onde eu fico fazendo trabalhos comigo, cursos, limpezas, terapias, né? Porque nós que somos terapeutas, mais do que nunca precisamos fazer terapias e limpezas e trabalhos e nos encontrarmos para ajudarmos de uma melhor forma os outros que vêm em busca de nós, né? Também. Eu estaria sendo muito, como é que eu vou dizer, um ego muito inflado se eu dissesse que a gente não precisa, a gente deve, né, ir em busca de terapias para nós também, porque o que é um terapeuta? É alguém que se curou, né, de algo e depois consegue ajudar outras pessoas a se curarem, a melhorarem também. Então, nesse processo que eu passei, porque eu já ouvi falar, muitas pessoas falarem que eu ouvia falar, nossa, minha cabeça, minha memória não funcionou mais, ou não funcionava. E literalmente, assim, o que eu senti foi um desacoplamento do mental, assim, a minha cabeça não funcionava para nada, nem para as coisas básicas, assim, dentro de casa. Então, as leituras que eu fui fazendo depois, né?
claro, a mente ficou em stand-by, como se diz, ficou off, para eu literalmente sentir profundamente tudo que eu tinha dentro de mim, tudo que eu ainda não tinha resolvido, né? Tudo que eu precisava decidir, as decisões, resolver as questões e até sentimentos internos, percepções, assim. Mais adiante eu vou detalhar, mas assim, tão profundo, que eu achei que eu ia morrer, mas não morrer o físico por causa do vírus, morrer de não aguentar o que eu estava sentindo, né? De tão profundo que foi. Que nem eu disse, juntou tudo. Quem é mulher, que que tá assistindo, sabe que tem períodos no mês que a gente fica ainda mais vulnerável e sensível, né? Então eu tava nesse período, né? Eu tava nesse período pré e menstrual, onde a gente já vai para o nosso interior, já vai para olhar as nossas sombras, né? O certo desse período é isso, é a mulher se recolher e olhar o que não vai bem, né? O que a gente não gosta muito de olhar, se retirar, né? E olhar para essas questões. E a gente às vezes não faz isso, acaba externando, né? E colocando para fora de outra forma, mas não olhando, né? Então, nesse momento, juntou tudo. Juntou, então, enclausuramento, né? Que literalmente ficar em casa, sozinhos. Eu estava período pré-menstrual e menstrual, que já é forte, e mais tudo que esse vírus traz, né? Sintomas físicos, mas esses o corpo físico dá conta, né? Tipo assim, não é algo, foi forte, mas não é o objetivo. O objetivo aqui é falar das emoções. Então todas as decisões que eu protelei na minha vida também estavam presentes naquele momento. Que eu precisava tomar decisões. Eu precisava resolver muitas questões da minha vida, tanto vida externa como internamente. Então, assim, ó, o que eu fiz foi chorar muito, chorei muito, gritei, dancei, rezei, usei todas as técnicas e tudo que eu aprendi durante toda essa caminhada, né? Tudo que eu pude, tudo que eu consegui, porque também quando a gente tá assim, a gente também não tem muita vontade de fazer as coisas, né? Mas assim, onde que eu quero literalmente mesmo chegar assim? Eu poderia ter olhado para essa situação como vítima, né? Ou, ou não dá o devido valor, mas não. E eu dizia, naquele momento eu dizia para mim mesmo, Grace, se você sobreviver a isso, volto a dizer, não a parte física, a parte emocional, a parte espiritual, aquele interior, aquela noite escura mesmo da alma, se você sobreviver a isso, nada mais te derruba, você sai daqui gigante, né? E eu me permiti sentir, e foi o que aconteceu, porque nos é ensinado, é uma consciência coletiva, que é errado, ou que é sinal de fraqueza, ou que é sinal de fragilidade, ou que a gente, eu tenho que estar sempre zen, bem, em paz, né? Aquela coisa assim, não posso me desequilibrar, né? Quem é do mundo das terapias, manter a minha energia. Depende, às vezes é necessário você descer no buraco para aprender, para depois subir, né? Então eu literalmente desci, mergulhei, mas me permiti. Isso é libertador, se permitir. Eu mergulhei fundo, eu senti fundo. Eu desci literalmente no inferno, né? Na noite escura da minha alma e ressurgi das cinzas, como se diz. Porque sou outra pessoa, me transformei em outra pessoa. Não sou perfeita nem nunca vou ser. Sim, tem muitas questões que ainda precisam ser vistas e resolvidas e melhoradas. Mas eu enxergo de outra forma. Hoje já não, essas coisas já não me afetam tanto, não me desesperam tanto, porque o que eu passei me fortaleceu de tal forma, eu cresci de tal forma. É como aquela velha
aquela história da borboleta, né? Que está num casulo, que é ali uma larva, mas que precisa passar por um processo de dor, de transformação para poder arrebentar aquela casca e se tornar uma linda borboleta e voar, né? Então, o processo que eu passei, eu vejo dessa forma, né? Então, eu tô olhando aqui porque eu tinha botado assim. Então, assim, ó, muitas vezes a gente não se permite mergulhar, né? Então, assim, coisas que eu queria pontuar nesse vídeo. Se cuide. Tenha um autocuidado por você. Se olhe, se ame, se cuide. Olhe para suas emoções, para os seus sentimentos. Abrace eles. Veja o que você pode fazer por você, né? O que você pode decidir hoje por você, fazer por você, para não deixar acumular. Porque um dia o universo, Deus vai trazer isso para você, porque chegou a hora, porque não dá mais para protelar, né? E aí é mais complicado, se você vai resolvendo aos poucos, pontuando, porque a gente peca muito em não dizer os nãos que precisa, então a gente vai deixando, vai sendo boazinha e as coisas vão, né? A gente não sabe quem a gente é, então a gente aceita o que os outros falam de nós, né? Então, assim, aquela busca de você se conhecer, saber quem você é, para não se deixar atingir pelo que os outros falam, né? Respeitar sim o que os outros falam, mas não pegar para você, né? De você se permitir sentir, né? Claro, de preferência sempre com a ajuda de alguém que já passou pelo processo, né? Ou alguém que você confia, algumas técnicas, alguns trabalhos, né? Terapia, não sei, mas se permitir sentir e colocar para fora das formas que você se sentir melhor. Chorando, gritando, dançando, rezando, fazendo terapia. Você precisa colocar, né? Não machucando as outras pessoas, que é o que a maioria das vezes a gente faz, mas assim, externar isso, né? E vivenciar lá no fundo e não ser vítima. Veja tudo como um aprendizado, né? Porque depois desse processo que eu passei, e eu vou futuramente, quando for possível, fazer vídeos, eu tive muitos insights da minha vida. Eu tive muitas percepções. Sabe um download, né? Que a gente fala assim lá no computador, tu baixa um programa, baixa uma música. Foi como se tivesse baixado em mim e abrido uma tela e mostrado toda a minha vida para trás, onde eu entendi tudo, entendi tudo. Ao mesmo tempo que eu entendi tudo, foi um choque e um misto de raiva, de, de raiva, de mágoa também no primeiro momento, de vítima no primeiro momento, nossa, de não aceitação, e depois não, depois eu fui olhando, nossa, quanto eu aprendi, quanto eu cresci, que se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não seria hoje quem eu sou, né? E eu não poderia estar ajudando outras pessoas se eu não tivesse passado por tudo aquilo. Então, tudo muda conforme eu olho. Então, eu deixei de olhar como um olhar de vítima para um olhar de algo maravilhoso. Porque, assim, sabe quando é tanta coisa que vai vindo? Nossa, aquilo, e tu vai percebendo, tendo a compreensão. É difícil tentar colocar para vocês, porque é preciso sentir na pele de tão maravilhoso que é. De tão maravilhoso que é. É mais ou menos assim, ó, vamos dizer que você tá fazendo um febrão de noite. Nossa, o teu corpo não aguenta, é horrível, e no outro dia de manhã você levanta, nossa, curado, né? É mais ou menos assim, sabe? Se você passa por um processo tão intenso, tão forte, quando aquilo passa, nossa, você vê o mundo com outros olhos, você olha para trás para sua vida com outro olhar, né, maravilhoso, e olha daqui para frente com outro olhar, né? Então que a gente possa abraçar mesmo quando essa noite escura da alma vier, e em algum momento venha a todos, mas tudo muda
conforme a gente age, reage, interpreta e compreende tudo aquilo. Esse é o ponto, né? E às vezes às vezes a gente consegue sozinho, mas às vezes a gente precisa de alguém que nos faça enxergar esse aprendizado e esse outro lado, né? Que faça com que a gente perceba isso, tá? Então, assim, do fundo do meu coração, né? Espero que vocês comecem a se olhar, né? Comecem a se perceberem, comecem a ir em busca, né? De respostas. Não aceitem tudo, né? Que vem como verdade, né? Vão em busca. Tem muitas coisas que não fazem mais sentido nessa vida, que muitas coisas estão mudando, né? Senão esse vírus, essa pandemia não teria sentido nenhum, né? É uma transformação mesmo. Se eu não me transformar, de nada valeu. A vida é movimento, é transformação. Então, se a gente pensa que a gente vai ficar estático naquela coisa gostosinha a vida toda, bom, pode ser que alguns fiquem, não é o meu caso. Alguma coisa vem, né, para chacoalhar as estruturas, porque é necessário algo bom e maravilhoso lá na frente, mas é preciso que a gente mude para esse novo vir até nós, né? Então, que desejo do fundo do coração que as coisas aconteçam, que as coisas mudem, que as coisas melhorem e que vocês acolham essa mudança, essa transformação interna e se sentirem lá no fundo do coração que alguém possa ajudar vocês, né? Ou se de repente essa pessoa for eu, mas alguma terapia, alguma técnica, né? Necessária também. E façam o que o coração de vocês está sentindo, né, naquele momento. Preste atenção nos mínimos detalhes, naquelas coisas, né, naquelas palavras que se repetem, naquelas situações que se repetem. E cuidem de vocês, né? A pessoa mais importante é você, né? Como aquele velho jargão do avião, né? Você precisa colocar máscara de oxigênio primeiro em você, porque se você não colocar em você, você não consegue salvar as outras pessoas, né? Não é egoísmo, né? Então você precisa estar bem consigo mesmo para que ao seu redor também as coisas estejam bem, né? Então, já me alonguei bastante, assim, espero que eu tenha conseguido passar a mensagem, né? Mas fiquem bem, um abraço, até a próxima.